Olá, amigos e amigas de São Miguel Arcanjo, salve Maria! Hoje nós vamos meditar sobre a infelicidade humana. Por que nós somos infelizes aqui neste mundo? Mais uma vez trago uma parte aqui do livro de Thomas Kempis, Imitação de Cristo, onde ele fala exatamente sobre isso. Vamos lendo e meditando aqui com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sempre será infeliz, quem quer que você seja ou para onde quer que vá, a menos que se volte para Deus. Por que se preocupar quando as coisas não acontecem como você gostaria que acontecessem? Será que existe alguém para quem as coisas acontecem conforme o seu desejo? Não é assim comigo, nem com você, nem com nenhum homem sobre a face da terra. É uma realidade, se a gente parar para olhar, todas as pessoas, as coisas acontecem de forma diferente do que a gente gostaria que acontecesse. Então existe uma natureza de infelicidade no mundo e a gente precisa entender mais sobre isso. Não há ninguém neste mundo, seja rei ou bispo, que não passe por alguma tribulação ou angústia. Quem, portanto, vive em melhor situação? E aqui ele responde: aquele que se dispõe a sofrer por Deus. Vamos pensar o seguinte, meus irmãos, todos nós vamos sofrer, vamos passar por dificuldades e tribulações. Mas existem duas formas de sofrer neste mundo. A primeira é sofrer lamentando, se culpando os outros, por que acontece isso comigo? E a segunda forma de sofrer é: Deus, você tem mistérios por trás desse sofrimento. E se eu estou passando por isso neste momento, que seja para a honra e glória do seu nome. Te entrego e ofereço a ti, me ajuda a caminhar por essa tribulação. Então, sofremos por Deus. O sofrimento ganha um sentido sobrenatural. Esse é o segredo. Vamos continuar. Muita gente fraca e enferma diz: olhem só, que feliz a vida daquele sujeito. Quão rico e importante ele é. Quanto poder e dignidade. Mas, se você erguer os olhos para as riquezas do céu, verá que todos os bens desta vida de nada valem. São todos incertos, mais incômodos do que qualquer outra coisa, pois com eles não se vive sem ansiedade e temor. Olha que sabedoria! Os bens desta terra nos trazem ansiedade e temor. Por quê? Ansiedade porque queremos ter aquilo que não temos, e temor porque temos medo de perder aquilo que temos. Que tristeza! A felicidade do homem não consiste na plenitude de bens temporais que possui. Basta a ele uma porção moderada. Sim, nós precisamos desses bens temporais, mas o acúmulo desses bens não é o que nos traz felicidade. Nos basta uma porção moderada, moderada na saúde, moderada na riqueza, moderada no lazer, tudo com moderação, louva a Deus. Viver sobre a face da terra é sem dúvida motivo de infelicidade. Quanto mais espiritual o homem quiser ser, tanto mais amarga será sua vida presente, porque verá com maior clareza e perceberá com maior sensatez os defeitos da corrupção humana. Porque comer e beber, dormir e ficar acordado, trabalhar e descansar, estar sujeito a outras necessidades da natureza é, sem dúvida, razão de grande infelicidade e aflição para o homem religioso, que muito se alegraria em se desembaraçar e ser liberto de todo o pecado. Os santos veem isso muito claramente. Nas histórias dos santos a gente consegue perceber o quanto que a vida aqui começa a ganhar um sentido muito pequeno. Os prazeres da terra já não são mais nada comparados aos prazeres da vida eterna. Porque o homem interior é sobrecarregado demais com essas necessidades físicas enquanto vive neste mundo. Desse modo, o profeta ora com grande devoção para que seja capaz de se livrar dessas coisas, dizendo: liberta-me da aflição. Salmo 25. Mas ai daquele que desconhece sua infelicidade. Preste atenção aqui.
Mais triste ainda é a situação dos que amam esta vida infeliz e corruptível, pois há alguns que amam esta vida, embora sem trabalho e sem esmola, mal consigam o básico para viver. E, no entanto, se lhes fosse possível viver para sempre aqui, jamais se importariam com o reino de Deus. Meus irmãos, que sabedoria Deus teve ao criar a morte, para nos afastar da tristeza de viver neste mundo. Imagina se a gente pudesse viver eternamente. Quantas pessoas negligenciariam o reino de Deus para viver neste mundo aqui de forma mesquinha, né? De forma apegada, de forma infeliz. O homem não consegue achar a felicidade plena se não se voltar a Deus. Então, com grande sabedoria, Deus criou o homem para viver neste mundo de forma temporal e finita. Um dia todos nós vamos passar. E com a graça de Deus e por termos essa vida finita, nossos olhos se voltam para o infinito. Nossos olhos se voltam para o eterno e para Deus, o nosso Criador. Que grande sabedoria e que grande felicidade podermos morrer, sermos separados das tristezas de um mundo corruptível, de um mundo fraco, onde não nos sentimos completos, para podermos olhar para o mundo sobrenatural, para a vida eterna e nos amparar numa felicidade plena e perfeita. Obrigado, meu Senhor Jesus, obrigado, Deus, e obrigado a São Tomás de Kempis, que nos deu essa sabedoria aqui neste capítulo. Que possamos ter sempre os olhos voltados para o eterno, apreciarmos de forma moderada os bens temporais e em tudo louvar e agradecer a Deus, sofrer por Deus, por Jesus, por Maria, para que os nossos sofrimentos ganhem sentido e possamos achar a felicidade naquele que nos ama eternamente, independente do que somos ou do que fizermos, nosso Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.